Existe uma imagem muito bem consolidada no imaginário popular sobre o que significa ser um trader vencedor. É a figura do operador agressivo, rápido, confiante até o excesso, alguém que domina o mercado com decisões instantâneas e movimentos quase impulsivos. Essa narrativa é constantemente reforçada por redes sociais, filmes, propagandas e vendedores de promessa, criando a sensação de que vencer no trading exige intensidade, ousadia e uma postura quase combativa diante do gráfico. O problema é que essa imagem não apenas é incompleta, como conduz a maioria exatamente para o fracasso que tenta evitar. Quando o trader acredita que precisa ser agressivo, ele passa a confundir ação com progresso e velocidade com competência. Ele sente que, se não estiver constantemente operando, está ficando para trás. Esse estado mental cria urgência, e a urgência distorce a percepção. A leitura deixa de ser clara, a execução passa a carregar tensão e o resultado se torna emocionalmente pesado. Nesse ponto, o mercado deixa de ser um ambiente neutro e passa a ser interpretado como um adversário a ser vencido, o que inevitavelmente coloca o operador em um estado constante de conflito interno. A verdade silenciosa é que o operador consistente se parece muito pouco com esse arquétipo popular. Ele não é apressado, não é reativo e não sente necessidade de provar nada a cada operação. Sua vantagem não está na agressividade, mas na estabilidade. Ele não tenta impor sua vontade ao mercado, nem busca dominar o movimento. Ele observa, espera e executa apenas quando as condições estão alinhadas com aquilo que foi definido previamente, sem negociação interna e sem drama emocional. É nesse contraste que surge um arquétipo muito mais próximo da realidade do trader consistente, o arquétipo do monge. Não no sentido religioso, mas no sentido psicológico e comportamental. O monge cultiva calma, desapego e repetição consciente. Ele não reage ao ambiente, ele se ajusta a ele. Ele não força resultados, ele sustenta uma prática. No trading, essa postura se traduz em clareza sob pressão, aceitação da incerteza e uma relação madura com ganhos e perdas. O trader que vence não luta contra o mercado tentando controlá-lo ou superá-lo pela força. Ele se alinha ao que o mercado é, aceita sua natureza incerta e opera a partir de um estado interno silencioso e estável. Essa é a verdade que raramente é vendida, mas que sustenta todos os resultados que permanecem ao longo do tempo. O estado mental monástico, quando aplicado ao trading, não tem relação com passividade ou falta de ambição, mas com uma postura interna profundamente diferente daquela que a maioria adota ao operar. Trata-se de presença plena, onde a atenção não está fragmentada entre medo de perder, expectativa de ganhar e necessidade de agir rapidamente. O operador permanece inteiro no momento, observando o mercado com clareza, sem antecipar cenários de forma compulsiva e sem carregar a operação com significados pessoais. A ausência de urgência é um dos primeiros sinais desse estado. O trader deixa de sentir que precisa operar para justificar o tempo diante da tela ou para recuperar algo que acredita ter perdido. Ele entende que o mercado continuará existindo, independentemente da sua participação naquele instante. Essa compreensão reduz drasticamente a pressão interna e permite que a leitura do gráfico seja feita com mais precisão, sem a interferência da ansiedade que costuma empurrar decisões prematuras. A ação, nesse contexto, ocorre sem apego ao resultado. O operador monástico executa porque as condições estão alinhadas com seu processo, e não porque deseja que aquele trade específico dê certo. O ganho ou a perda deixam de ser o foco central e passam a ser apenas desdobramentos naturais de uma execução correta dentro de um ambiente probabilístico. Essa mudança sutil transforma completamente a experiência emocional do trading, pois remove o peso psicológico de cada clique. A clareza que surge desse estado não é construída por excesso de análise, mas pelo silêncio interno.
Quando o ruído emocional diminui, padrões se tornam mais evidentes e decisões se simplificam. O trader passa a enxergar o mercado como ele é e não como gostaria que fosse. Não há necessidade de confronto, disputa ou imposição de vontade. O gráfico não é um inimigo, nem um aliado pessoal, apenas uma estrutura dinâmica a ser observada. Nesse ponto, o trading deixa de ser uma batalha diária e passa a se tornar uma prática contínua. Assim como o monge repete seus rituais com disciplina e atenção, o operador repete seu processo com constância e respeito às próprias regras. A consistência nasce dessa postura, não de tentativas heróicas de vencer o mercado, mas da capacidade de permanecer estável enquanto o ambiente externo muda. A maioria das pessoas entende disciplina como um ato de força, algo que exige esforço constante, resistência emocional e uma luta interna permanente contra impulsos e desejos. No trading, essa interpretação cria mais tensão do que estabilidade, porque transforma cada operação em um teste de autocontrole. Quando a disciplina é vista dessa forma, ela depende do estado emocional do momento, e qualquer variação interna é suficiente para quebrá-la. A disciplina que sustenta a consistência não nasce da força de vontade. Ela nasce da rendição consciente a regras que já foram definidas com clareza. O operador não tenta ser disciplinado durante o trade. Ele apenas executa aquilo que foi decidido fora do ambiente de pressão. As regras não são criadas no calor do mercado, nem ajustadas para aliviar desconforto momentâneo. Elas são estabelecidas em um estado mental calmo, quando a mente está capaz de pensar com lucidez e responsabilidade. Quando o trade começa, a disciplina verdadeira elimina a necessidade de decidir em tempo real. Não existe espaço para debate interno, nem para interpretações subjetivas. A entrada já foi definida, o risco já foi aceito e o cenário já foi mapeado. Nesse ponto, a execução deixa de ser um ato emocional e passa a ser um procedimento. O operador não negocia consigo mesmo porque não existe nada a negociar. Essa rendição às regras cria um efeito profundo. Ela retira o peso psicológico de cada decisão isolada. O operador não precisa se perguntar se deve entrar ou sair, nem precisa buscar validação no resultado imediato. Ele apenas cumpre o que foi previamente acordado consigo mesmo. Isso não reduz responsabilidade. Pelo contrário, concentra toda a responsabilidade no único ponto que realmente importa, que é a qualidade da preparação. Quando a disciplina é compreendida dessa forma, o conflito interno desaparece. Não existe uma parte da mente tentando agir enquanto outra tenta conter. Existe apenas alinhamento entre intenção, regra e ação. O mercado pode se mover de qualquer maneira e, ainda assim, a execução permanece íntegra. Essa postura se aproxima muito mais da atitude monástica do que da ideia comum de autocontrole forçado. Quando a regra é aceita por completo, não há conflito. O operador não luta contra impulsos porque eles não comandam mais a ação. Ele não depende de motivação, nem de coragem momentânea. Ele depende apenas da fidelidade ao que foi definido com clareza. Nesse ponto, a disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência natural da rendição consciente ao próprio processo. O mercado financeiro existe dentro de uma condição que não pode ser alterada: a incerteza permanente. Nenhum operador, por mais experiente que seja, consegue saber com precisão o que acontecerá no próximo movimento. Ainda assim, a mente humana insiste em buscar controle, porque controle oferece a sensação de segurança. Esse impulso natural cria um conflito silencioso entre a realidade do mercado e o desejo interno de previsibilidade. E é exatamente desse conflito que nasce grande parte do sofrimento do trader. Quando o operador tenta prever o mercado, ele passa a operar expectativas, não probabilidades. Cada entrada carrega uma projeção emocional sobre o que deveria acontecer. Quando o mercado não corresponde, surge frustração,
raiva ou medo. O problema não está no movimento do preço, mas na resistência interna ao fato de que o mercado não precisa seguir nenhuma intenção individual. A dor não vem da incerteza em si, vem da tentativa de negá-la. O arquétipo do monge oferece uma postura oposta a esse padrão. O monge não luta contra o imprevisível, ele o aceita como parte natural da existência. Essa aceitação não é passividade, é clareza. Ao reconhecer que não existe controle sobre o resultado, a mente deixa de desperdiçar energia tentando adivinhar o futuro. No trading, isso se traduz em uma leitura mais limpa, porque a análise deixa de estar contaminada por desejos e medos. Quando o operador aceita totalmente a incerteza, algo fundamental muda na sua relação com o risco. Ele entende que cada trade é apenas uma participação em um processo estatístico maior. Não existe obrigação de estar certo agora, nem necessidade de confirmação imediata. O foco se desloca para a qualidade da decisão, não para a validação emocional do resultado. Essa mudança reduz drasticamente a ansiedade, porque não há mais expectativa rígida sendo defendida internamente. A liberdade que surge ao abandonar a previsão é profunda. O trader passa a agir com mais leveza, porque não carrega o peso de precisar controlar o mercado. Ele executa o que foi planejado, aceita o que acontece e segue adiante sem conflito interno. Assim como o monge encontra paz ao aceitar a impermanência, o operador encontra estabilidade ao aceitar que a incerteza não é um obstáculo, mas a própria condição que torna o trading possível. Quando o trader começa a compreender a lógica probabilística de forma profunda, a relação com o mercado passa por uma mudança estrutural. Cada trade deixa de ser visto como um evento decisivo e passa a ser entendido como uma ocorrência estatística dentro de uma série maior. Isso rompe a necessidade emocional de acertar sempre e dissolve a expectativa de que um único resultado precise confirmar competência, inteligência ou valor pessoal. A operação deixa de carregar um peso simbólico e passa a ocupar apenas o lugar que sempre deveria ter ocupado, o de um evento independente. A mente humana tende a buscar significado imediato em tudo o que acontece, e no trading, isso se manifesta como a tentativa constante de interpretar ganhos e perdas como sinais pessoais. O operador maduro aprende que essa leitura é ilusória. Um trade vencedor não prova nada, assim como um trade perdedor não invalida nada. Ambos fazem parte de uma distribuição de resultados que só pode ser avaliada com coerência ao longo do tempo. Quando essa compreensão se instala, o ruído emocional começa a perder força, porque não existe mais a necessidade de reagir a cada ocorrência isolada. As perdas, dentro dessa lógica, deixam de ser encaradas como falhas e passam a ser reconhecidas como componentes necessários do processo. Não há sistema consistente sem perdas, assim como não existe probabilidade sem variância. O sofrimento surge quando o operador resiste a essa realidade e tenta eliminar o inevitável. O operador alinhado aceita que perder faz parte do custo de operar corretamente e que evitar perdas a qualquer preço é, na verdade, a forma mais rápida de comprometer a consistência. Essa aceitação gera neutralidade emocional frente aos resultados. Ganhos não provocam euforia descontrolada e perdas não geram frustração ou desespero. Ambos são tratados como dados objetivos que alimentam a continuidade do processo. O foco se desloca do impacto emocional do resultado para a qualidade da execução. A pergunta central deixa de ser se o trade deu lucro e passa a ser se ele foi executado conforme o plano estabelecido. Nesse estágio, a confiança do trader não nasce de sensações ou de estados emocionais passageiros. Ela se apoia em estatística, repetição e aderência ao método. É uma confiança silenciosa, construída pela observação consistente de que, ao longo de uma série suficientemente grande, o processo funciona.
Essa base estatística sustenta a paz mental, porque elimina a necessidade de validação imediata. O operador não precisa que o próximo trade dê certo para se sentir seguro, pois ele confia na lógica que guia suas decisões ao longo do tempo. Um dos maiores pesos emocionais que o trader carrega é a necessidade de estar certo. Essa necessidade, quase sempre inconsciente, transforma cada operação em um julgamento pessoal, onde o resultado passa a definir valor, competência e até identidade. Quando o trader entra no mercado buscando confirmação, o trade deixa de ser um evento probabilístico e passa a ser uma prova emocional. Nesse estado, qualquer variação contra a posição é interpretada como ameaça e não como parte natural do processo. O ego é a principal fonte dessa dor silenciosa. Ele exige razão, exige controle e exige reconhecimento constante. No trading, essas exigências entram em conflito direto com a realidade do mercado, que não oferece garantias individuais. Quando o ego assume o comando, o operador passa a assegurar perdas além do planejado, a realizar ganhos prematuramente ou a interferir na execução para evitar o desconforto de estar errado. O resultado disso não é apenas financeiro, mas psicológico, porque a clareza se dissolve à medida que a necessidade de validação cresce. O operador que amadurece começa a enxergar o resultado de forma completamente diferente. O ganho deixa de ser uma confirmação de competência e a perda deixa de ser uma punição. Ambos passam a ser tratados como informação. Cada trade oferece dados sobre execução, aderência às regras e qualidade da leitura, independentemente do desfecho financeiro imediato. Essa mudança de perspectiva retira o peso emocional de cada operação e devolve ao trader a capacidade de observar com objetividade. Nesse ponto, a execução se torna a única responsabilidade real do operador. Ele não controla o resultado individual, não controla o comportamento do mercado e não controla a distribuição de ganhos e perdas no curto prazo. O que está sob seu domínio é a forma como entra, como gerencia e como sai de cada operação de acordo com o plano definido. Quando essa responsabilidade é assumida por completo, o conflito interno desaparece, porque não há mais expectativa irreal sendo defendida. A clareza nasce justamente desse desapego. Quando o trader não precisa que o trade funcione para se sentir correto, a leitura se torna mais limpa e a execução mais precisa. O mercado deixa de ser um palco de tensão e passa a ser apenas um ambiente de prática. Nesse estado, o operador não busca conforto no resultado, mas estabilidade no processo, e é essa postura que sustenta a consistência ao longo do tempo. Existe um ponto claro em que pensar deixa de ajudar e começa a atrapalhar. No trading, esse ponto acontece no momento da execução. Toda a análise necessária já deveria ter sido feita antes, em um ambiente calmo, fora da pressão do mercado em tempo real. Quando o operador chega ao momento de agir, qualquer diálogo interno adicional passa a ser ruído. Pensar demais durante a execução não é sinal de profundidade, mas de insegurança diante da própria decisão. O erro comum é acreditar que criatividade durante a operação é uma virtude. Na prática, essa criatividade quase sempre nasce de uma reação emocional, seja medo de perder uma oportunidade, seja desconforto diante da possibilidade de errar. Ajustes improvisados, entradas antecipadas ou saídas alteradas no calor do momento não representam inteligência adaptativa, mas uma tentativa inconsciente de aliviar tensão interna. Quanto mais o operador negocia consigo mesmo durante o trade, mais distante ele se encontra do plano que deveria sustentá-lo. A maturidade operacional se manifesta quando a execução se torna simples. Não porque o mercado ficou mais fácil, mas porque o operador aprendeu a separar claramente os momentos de pensar e de agir. Durante a execução, o papel do trader não é reinterpretar o cenário,
nem buscar novas confirmações para se sentir seguro. Seu papel é apenas cumprir aquilo que já foi definido, com precisão e sem resistência interna. Essa simplicidade não é superficial. Ela é resultado de repetição consciente e de confiança construída ao longo do tempo. O arquétipo do monge ilustra esse princípio de forma direta. O monge não debate durante a ação, porque a decisão já foi tomada antes. Ele não discute consigo mesmo no meio do movimento, nem tenta redefinir o caminho enquanto caminha. No trading, o silêncio durante a execução é esse mesmo estado de entrega ao processo. Quando a mente se cala, a ação se torna limpa e o operador passa a agir a partir de clareza, não de ansiedade. Durante a operação, emoções inevitavelmente surgem, independentemente do nível de experiência do trader. Medo, excitação, frustração ou euforia não são sinais de erro, mas respostas biológicas naturais diante de risco, incerteza e possibilidade de recompensa. O problema não está no surgimento dessas emoções, mas na interpretação equivocada de que elas precisam ser seguidas, ajustadas ou transformadas em ação imediata dentro do mercado. Quando o medo aparece, muitos operadores passam a enxergá-lo como um alerta legítimo para sair antes do tempo ou evitar uma execução válida. Da mesma forma, a excitação costuma ser confundida com confiança, levando o trader a antecipar entradas ou aumentar exposição sem critério. Em ambos os casos, a emoção funciona apenas como ruído perceptivo, não como informação confiável. Ela reflete o estado interno do operador, não a qualidade objetiva da oportunidade à frente. O operador maduro aprende a criar uma distância clara entre sentir e agir. Ele reconhece a emoção, identifica sua presença e permite que ela exista sem transformá-la em comando. Essa separação é fundamental, porque devolve à regra e ao processo o papel de conduzir a execução. A emoção é sentida no corpo, mas a decisão permanece ancorada em critérios definidos fora do calor do momento, quando a mente estava estável e clara. Essa postura não elimina a emoção, nem busca suprimi-la. Pelo contrário, ela parte da aceitação de que sentir faz parte da experiência humana. O diferencial está em não negociar com o que se sente durante a execução. O trader não ajusta o plano para aliviar desconforto, nem força ações para buscar alívio emocional. Ele observa o que acontece internamente enquanto mantém a ação externa consistente. Com o tempo, essa prática cria estabilidade sob pressão. O mercado pode acelerar, o resultado pode oscilar, mas o operador permanece funcional. A clareza não depende de ausência emocional, mas da capacidade de não obedecer a impulsos passageiros. Nesse ponto, a emoção deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas um fenômeno observado, enquanto a execução segue firme, precisa e alinhada com o que realmente importa. Quando a prática é sustentada por tempo suficiente, o trading deixa de ser apenas uma atividade técnica e passa a se tornar uma extensão direta da identidade do operador. Nesse estágio, a consistência já não depende de esforço consciente, porque ela nasce de quem o trader se tornou ao longo do processo. A identidade deixa de ser construída em torno de ganhos ou perdas pontuais e passa a se apoiar na qualidade da execução, na fidelidade às regras e na postura mantida diante da incerteza. O operador monástico não se define por semanas positivas nem se fragiliza diante de períodos negativos. Ele compreende que resultados são variáveis e que não carregam valor simbólico sobre quem ele é. O que realmente importa é a integridade da ação, a clareza com que cada decisão foi tomada e o respeito absoluto ao processo previamente estabelecido. Dessa forma, o mercado deixa de ter poder sobre a autoestima do operador, porque a identidade já não está ancorada em algo externo.
As regras, nesse ponto, deixam de ser vistas como limitações impostas de fora e passam a funcionar como uma extensão direta do caráter do trader. Seguir o plano não é mais um ato de resistência contra impulsos internos, mas uma expressão natural de alinhamento. Não existe negociação interna. Não existe tentativa de adaptação emocional das regras ao cenário do momento. A execução ocorre de forma limpa, previsível e coerente com aquilo que foi definido em estado de clareza. A consistência surge exatamente dessa coerência entre identidade e ação. O operador não precisa se motivar para ser disciplinado, porque a disciplina já não é um comportamento isolado, mas um traço incorporado. Ele opera da mesma forma quando está confiante e quando está desconfortável, quando o mercado está favorável e quando está desafiador. Essa estabilidade não é rigidez, mas maturidade psicológica aplicada à prática. Nesse estágio, a disciplina deixa de ser percebida como esforço ou sacrifício. Ela se manifesta como simplicidade, repetição consciente e ausência de conflito interno. O operador monástico não tenta ser consistente. Ele apenas age de acordo com quem ele é. É essa identidade silenciosa, construída ao longo do tempo, que sustenta resultados duradouros sem a necessidade de tensão, urgência ou validação externa. Um dos pontos mais difíceis de assimilar no trading é a compreensão de que o mercado estar aberto não significa que uma ação precisa ser tomada. A simples presença de oportunidades aparentes cria no operador imaturo a sensação de obrigação, como se não operar fosse perder algo. Essa lógica é profundamente equivocada, porque transforma o trading em uma atividade reativa, guiada pelo medo de ficar de fora, e não por critérios claros. A maturidade começa quando o operador entende que não agir também é uma escolha consciente, e muitas vezes a mais inteligente. A espera deixa de ser um intervalo vazio e passa a se tornar uma vantagem real. Enquanto a maioria se desgasta emocionalmente buscando movimento onde não existe clareza, o operador alinhado preserva a energia mental e capital. Ele não tenta extrair oportunidades de um mercado confuso, lateral ou incoerente com seu plano. Ele entende que operar fora de contexto não é produtividade. É apenas ansiedade disfarçada de ação. Nesse estágio, o tédio surge de forma natural e não é interpretado como um problema. Pelo contrário, ele se torna um sinal claro de alinhamento interno. Quando não há necessidade de estímulo constante, quando o gráfico não provoca impulsos e quando a mente permanece estável mesmo diante da inatividade, existe maturidade sendo construída. O operador já não precisa do mercado para se sentir validado ou em movimento. Assim como o monge não se move sem propósito, o operador consistente age apenas quando é chamado por critérios objetivos e previamente definidos. Ele não antecipa, não força e não negocia consigo mesmo. A paciência deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma consequência direta da clareza. Nesse ponto, esperar não é perder tempo, é respeitar o processo e sustentar a própria estabilidade. Quando o trading é compreendido apenas como uma busca por dinheiro, ele se torna um campo constante de tensão, expectativa e frustração. Porém, quando passa a ser encarado como uma prática diária, algo muda de forma profunda na relação do operador com o mercado. Cada sessão deixa de ser um teste de valor pessoal e passa a ser uma oportunidade de exercitar clareza, disciplina e presença. O foco se desloca do resultado imediato para a qualidade da execução, e esse deslocamento transforma completamente a experiência de operar. A repetição consciente se torna o eixo central desse processo. Não se trata de repetir movimentos mecanicamente, mas de repetir decisões alinhadas, com a mesma postura mental, independentemente do cenário externo. O operador aprende a respeitar suas regras como uma extensão do próprio caráter, não como imposições externas. Nesse ponto, mente,
regra e mercado começam a operar em harmonia, reduzindo o conflito interno que antes consumia energia e clareza. A consistência surge como consequência natural desse alinhamento e não como algo que precisa ser perseguido com ansiedade. O operador já não tenta acelerar o processo, nem força oportunidades que não existem. Ele entende que agir fora do plano é romper com a própria prática e que cada desvio cobra um preço interno antes mesmo de qualquer impacto financeiro. A serenidade deixa de ser um ideal distante e passa a ser uma condição cultivada diariamente. Nesse estado, o operador não busca vencer o mercado ou provar sua capacidade. Ele executa o que foi definido, aceita o que acontece e segue adiante sem carregar o peso emocional de cada trade. O mercado permanece incerto como sempre foi, mas a mente treinada já não se perde nesse ambiente. O operador permanece estável, ancorado em sua prática, e é exatamente isso que define operar como um monge. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e comportamento nos de um trader vencedor. Se você aprendeu algo, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.